E oi mundo! Hoje eu voltei para falar de psicologia, para falar de psicanálise, para falar sobre a vida e a morte a partir de Cemitério Maldito. Bom, para quem não sabe, Cemitério Maldito ou Pet Cemetery é uma obra do Stephen King, de um livro dele que já foi adaptado para filmes na década de 80 e que agora ganha uma releitura. Uma releitura cinematográfica, no caso. E esse filme é muito interessante no sentido de trazer pra gente uma série de aspectos que são constituintes do sujeito e que estão ali do ponto de vista estrutural, estão ali em quase todo mundo. É muito difícil escapar disso. O que nos traz já a primeira consideração, a primeira dica ou a primeira referência que seria o mal-estar na civilização de Sigmund Freud, onde ele tece que a morte é um dos grandes impasses da vida, que o sujeito caminha em direção à morte, que ele traz no Além do Princípio do Prazer. No Além do Princípio do Prazer, ele traz a teoria de que o sujeito caminha em direção a essa morte. E no Mal-Estar à Civilização, ele complementa com a ideia de, além do sujeito caminhar em direção a essa morte, em direção à completude, ele também teme a morte. O sujeito vai temer de qualquer jeito a morte. E por volta de 1914, no texto Considerações Atuais sobre a Guerra e a Morte, dessa edição, ele fala muito sobre a questão do quanto a morte de pessoas que são caras para o sujeito dizem sobre a ameaça de morte do próprio sujeito. Ou seja, quando morre alguém que é importante para você, aí você retoma a ideia de que você também vai morrer. E aqui é interessante pensar na concepção de que todos sabemos que vamos morrer em algum ponto, mas a partir da morte de pessoas que são realmente importantes pra gente, a gente é tomado por essa concepção de que, cara, é real, né? Isso é real. Não é só uma coisa que estão por ali falando, é uma coisa extremamente presente, é uma ameaça. Bom, o Cemitério Maldito, ele fala sobre isso. Se você só ver o trailer, você já vai entender um pouco da premissa, mas é um lugar que você pode enterrar as pessoas e elas voltam. Tem uma concepção que não é um spoiler, porque está presente no filme original também, né? O filme, a primeira versão, que é a ideia de que aquilo que volta não volta do mesmo jeito que foi. E aqui é legal porque a gente pode pegar a concepção já dos escritos de Lacan, a concepção, por exemplo, de um surto psicótico. A ideia de que quando o sujeito vai, de que quando o sujeito atravessa o espelho, ele não tem garantia de que retorna. E o sujeito, quando atravessa, quando se fragmenta, voltando, se ele voltar, ele já volta diferente. Não tem como voltar igual a como você foi, porque isso é impossível. Essa ida é uma ida que convoca o sujeito e implica ele numa mudança. Então é muito interessante essa ideia de que o sujeito que vai, o sujeito que atravessa o espelho, isso é um risco dos neuróticos, obviamente os psicóticos perversos, mas é essa questão do surto, essa questão de poder ir. E que a gente pode tomar um exemplo mais cotidiano, por exemplo, a indução, um surto psicótico causado por uma indução de drogas, um alto uso de drogas, leva ao sujeito a cindir. O que é uma cisão? O que é atravessar o espelho? O psiquismo, pensado como um relógio, ele funciona de uma maneira, ele se organiza de um modo. Quando as coisas começam a desandar, a ficarem realmente muito estranhas, o psiquismo pode se fragmentar para proteger parte dele, se ele achar que o sujeito não dá conta. Ou seja, se o sujeito não dá conta de Y, X ou Z, ele cinde, ele corta a ligação com a realidade, começa a delirar, e é nessa cisão que ele protege uma parte de si. Mas também esse movimento de proteção, esse movimento de cisão, é também uma morte de uma parte dele. Então não dá pra você voltar do mesmo jeito que você foi. E essa é uma das premissas que a gente encontra dentro do Cemitério Maldito, dentro do Pet Cemetery,
Porque essa concepção de que, assim, aquilo que vai, vai. Não há um retorno. Esse retorno não é garantido. Bom, falando um pouco sobre a nova versão. Não é exatamente um spoiler, se você viu os trailers, não vai mudar nada a sua experiência. Que bom, né? Mas, enfim, daqui pra frente tem algumas coisas que estão nos trailers. O pai é um médico. O pai tem uma visão cartesiana, uma visão biológica, uma visão bem maniqueísta do mundo. E ele vê esse mundo a partir dessa posição de dualidade, a partir dessa organização. E isso é curioso pra gente, porque à medida que ele vê o mundo aí, a gente vai vendo também como isso influencia a trama. Como assim? No sentido da... Como você não tá vendo que essa criatura tá viva? Ela tá aí, você tocou nela. Que de volta traz a concepção da materialidade. Porque o sujeito é diferente do objeto. O sujeito tá para além do objeto. Então não basta tocar. Tocar é... você tocou. Mas a questão é além. A questão que constrói o sujeito é muito mais do que a presença material dentro da situação. Então, isso é uma dinâmica que está presente muito durante o filme, ou a própria noção da castração. Voltamos ao início. Mal-estar na civilização. A morte é condição da vida. E a morte é aquilo que tanto assola e que o sujeito tanto deseja. E que o médico tanto é aterrorizado por isso. Porque a todo custo ele vai tentar fugir dessa morte. A todo custo ele vai tentar se colocar como aquele que salva, aquele que consegue ir além, aquele que consegue transcender todos os limites. Bom, isso é interessante, porque esse pai também, dentro da trama, ele é esse que não aceita a castração, que não aceita o limite, que não aceita o limite final, que é a morte. Não é qualquer limite, é o grande limite. Dali não se retorna. E aqui dá pra gente fazer um paralelo com o meu vídeo sobre religiões. Se você ainda não viu, estará na descrição. Mas é sobre isso. É sobre poder lidar com a castração. Poder lidar com aquilo que não é, que não vai ser e que não rola. Porque a partir do momento em que você entende que it's done, acabou, você não tem muito mais o que fazer. A história terminou. E esse filme, essa obra, é justamente sobre isso. Não exatamente as consequências só de trazer de volta, mas essa metáfora, trazer de volta o quê? O que você tanto acha que volta dali? Quem você acha que retorna? Ou o quanto a morte desse personagem XYZ mexe com o próprio sujeito? O quanto o sujeito lida com a própria morte? O quanto o sujeito já lidou com mortes que ele teve na história dele? Isso é presente em flashbacks dentro do filme e também estava presente na primeira versão do filme. É a concepção não só de responsabilização, mas uma noção de castração, uma noção de estar em sociedade, uma noção de perda, porque a perda é a perda da representação. E isso é Freud, isso não é nem Lacan, isso é a concepção de que você sofre não pelo objeto perdido, não é porque fulano morreu, você sofre por tudo aquilo que você considerava no fulano. E isso também é o final de uma relação. Isso é o final de uma faculdade, o final de um trabalho, o final de... é o final. Porque é justamente isso, não é a coisa, mas é o que ela me representa, é o que ela significa pra mim. E é isso que a gente tenta trabalhar numa análise. Essa questão da representação, essa questão do que exatamente estamos falando, que não a coisa em si que estamos falando. Então, era sobre isso o vídeo de hoje. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Aperte no inscrever se você gostou para receber mais conteúdos como esse. Quero falar mais sobre filmes e psicanálise porque eu acho que a arte conversa muito sobre isso. E não deixe de compartilhar. Estou no Spotify agora com um podcast também de psicanálise e política. E é isso. Contatos e referências bibliográficas na descrição.